Quero saudar a ti que está do outro lado da tela com as palavras de Mateus, capítulo 24, o verso 42. E ali nos diz o seguinte: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Queridos, na época de Cristo havia sentinelas que vigiavam as portas das cidades. E estes tinham a função de alertar a chegada de alguém ou a vinda de um perigo. Estar vigiando é não se afastar da comunhão, é não abandonar a nossa fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Cantemos juntos o hino O Nosso Encontro Vai Ser Abençoado. Ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós celebramos esse culto em nome do nosso Trino Deus, em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidá-los a uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, nós somos gratos, pois Tu tens cuidado de nós. Tu és um Deus que perdoa os nossos pecados, um Deus que nos faz retornar aos Teus caminhos e conduz nossos passos, mesmo quando esses são vacilantes. Fala, Senhor, aos nossos corações, que a Tua palavra possa fortalecer a nossa vida. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amado, amada do Senhor, cantemos o hino Vaso Novo e com ele nos preparemos para ouvir a palavra do Senhor. Eu quero ser Senhor amado.
vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado, amada do Senhor, há um estudo psicológico bastante famoso da década de 60 que conclui que a grande maioria das pessoas não gosta de viver na incerteza. Como esse estudo foi feito? Foi selecionado um grupo de pessoas para realizar um teste. Esse teste era que essas pessoas podiam escolher se queriam receber um choque elétrico naquele mesmo dia ou em algum dia para frente, sem eles saberem quando. 100% das pessoas decidiram levar o choque naquele mesmo dia. E com isso concluíram de que as pessoas não gostam de viver na incerteza. Amados, as manchetes dos noticiários também jogam com o nosso medo. Tantas pessoas morreram nessas últimas 24 horas vítimas da Covid. Gasolina pode chegar a R$10 o litro ainda este ano. Crianças e adolescentes estão entrando no mundo da droga cada vez mais cedo. Sabe, queridos, a mídia se aproveita do nosso medo para ter audiência. É por isso que quase não se ouve notícias boas, pois elas não dão ibope. O texto do Evangelho deste final de semana tem muito a dizer para nós que vivemos constantemente neste clima de incertezas. Eu creio que a história em si, todos nós a conhecemos. O texto fala da oferta de uma viúva pobre. No entanto, além do óbvio, essa história tem muito mais a nos mostrar, como veremos hoje. A história é muito simples. Jesus está sentado próximo ao gasofilácio, recipiente no qual eram depositadas as ofertas do templo. E por alguns instantes ele ficou observando a atitude das pessoas ao lançarem ali as suas ofertas. Hoje, nós recolhemos nossas ofertas durante o culto. Mas naquela época, 13 recipientes estavam espalhados pelo pátio do templo. Os fiéis simplesmente se aproximavam de um deles e ali depositavam as suas ofertas. E é claro, não faltavam os curiosos que ficavam rondando esses lugares para ver a generosidade
das pessoas. Vamos ouvir a leitura do texto? E ao ensinar, dizia ele: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Queridos, esse texto nos fala que esta viúva era pobre, ou seja, ela tinha poucos bens. Provavelmente uma viúva que, com a perda do marido, tinha talvez muito pouco para se manter. Mas é esta viúva e a sua atitude que querem novamente nos dar algumas lições, querem novamente nos ensinar lições importantes para a nossa vida. Esta mulher com tão poucas posses, ela vai ao templo para ofertar. Aquilo que ela oferta seria para nós o equivalente a poucos centavos. Mas como esses poucos centavos podem ser tão importantes? Como estes poucos centavos podem valer mais do que as grandes quantias que foram depositadas por outras pessoas naquele mesmo dia? O reino de Deus, queridos, não mede os valores como nós medimos. O texto nos diz que a viúva ofertou daquilo que tinha, enquanto que as outras pessoas estavam ofertando da sobra. Com este exemplo, a palavra de Deus nos convida a pensarmos o que nós ofertamos a Deus. O valor do que oferto para o trabalho da igreja, eu dou de coração ou eu dou por obrigação? Pensemos também em como temos vivido a nossa caminhada com Deus. Quanto do nosso tempo nós temos ofertado a Deus ou dedicado para estar na presença de Deus? Seja em culto, seja num estudo bíblico, numa oase, numa juventude ou em qualquer outro grupo da nossa comunidade, da nossa paróquia. Seja na leitura bíblica diária, na meditação ou na oração. Quanto tempo quanto tempo você, querido ouvinte, temos usado para servir ao nosso Deus? Servir não necessariamente a igreja, ajudando em encontros e ações, mas realmente deixando Deus nos usar para anunciar a sua palavra, seja na família, seja no trabalho ou por onde quer que andemos diariamente. Deus nos chama, queridos, a ofertarmos com nossos bens e com nossos dons. Sim, nós somos chamados a ofertar financeiramente em gratidão e com fé pelas bênçãos e pelo cuidado de Deus na nossa vida. Mas além disso, nós somos chamados a depender de Deus, de modo que o sacrifício de Jesus Cristo nos motive a oferecermos a nossa vida a Ele, como nossa oferta diária de gratidão. Portanto, queridos, nossa tarefa como cristãos é, em primeiro lugar, buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Buscarmos uma caminhada diária com Deus, para que Ele nos molde, para que Ele nos ensine a dependermos dEle e também do seu cuidado.
Embora nosso texto fale sobre o tipo de oferta que agrada a Deus, ele também tem outras mensagens embutidas. No versículo 41 nos é dito que muitas pessoas depositavam grandes quantias. Talvez até estivessem ofertando mais do que os 10% exigido pela lei de Moisés. Talvez algumas pessoas até estavam contribuindo com mais do que os 10% exigidos pela lei. Vamos pensar por alguns instantes nesta viúva e nas pessoas ricas do templo. Outra pessoa poderia ter dado talvez 100% da sua renda, e mesmo assim essa pessoa não seria elogiada por Jesus. Amado, amada, se você pensa que ofertar nos deixa bem com Deus, então nenhuma porcentagem é boa o suficiente. A história da viúva pobre é, na realidade, uma história de fé. E fé é reconhecer o que Deus fez por nós no passado e confiar que Ele vai continuar fazendo sempre o melhor para nós lá no futuro. A viúva em nosso texto tinha tão pouco de tudo, exceto da fé. Ela havia perdido o marido, o que naquela época, querido, significava que ela havia perdido a sua fonte de renda. No entanto, de alguma forma, aquela mulher confiou que Deus havia agido bem com ela e que Ele continuaria a agir bem também no futuro. Interessante, né, queridos? Ofertar para Deus é sempre uma questão de fé. E eu me fiz algumas perguntas que eu quero fazer também para ti. Será que nós temos reconhecido o que Deus fez por nós no passado? Será que nós confiamos que Deus continuará nos auxiliando, nos ajudando no presente e no futuro? Tudo o que temos, nós recebemos das mãos de Deus. Deus nos deu um Salvador em Jesus e promete que vai nos dar tudo o que nós precisamos, queridos. Você confia na fidelidade de Deus? Se nós confiamos em Deus, assim como a viúva pobre do nosso texto confiou, então a nossa oferta será substancial. A doação cristã é principalmente uma questão de fé, de confiar que Deus cuidará de nós. A viúva, no nosso texto, confiou totalmente em Deus. Isso entra em jogo na última coisa sobre a qual eu quero falar ainda esta manhã. Há um detalhe que ninguém sabe a respeito desse texto. E o detalhe é o que aconteceu com esta viúva pobre. Será que ela foi ajudada por Jesus naquele dia? Ou será que ela veio a morrer de fome? Nós não sabemos. A Bíblia não diz. Eu queria poder dizer de jeito nenhum, Deus não a deixaria morrer de fome. Mas eu não posso dizer isso porque a Bíblia não revela. Então nós não sabemos. Não é por acaso que o evangelista Marcos não nos dá maiores detalhes. Se eu fizesse, iria simplesmente estragar essa história. Se essa história tivesse um final feliz ao estilo Disney, poderíamos pensar que basta dar o dízimo e nossos problemas estariam todos resolvidos. Que nós íamos ter uma boa renda, saúde, comida em abundância. Aliás, muitos pregadores inescrupulosos se aproveitam de textos como esse para extorquirem os seus membros. Contudo, não podemos barganhar com Deus. Cremos que Deus cuida de nós porque Ele nos ama e não porque nós merecemos. O evangelista Marcos não nos conta como terminou essa história, porque ofertar a Deus deve ser sempre um exercício de fé
e não de barganha. Não há como saber como a nossa vida será daqui a um mês, daqui a um ano. Deus não promete nos livrar de dificuldades, mas Ele promete estar do nosso lado em toda e qualquer situação. E isso deve ser o suficiente para mim e para ti, querido ouvinte. O que sabemos com toda certeza é que assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação a todos aqueles que o aguardam. Hebreus 9, 28. Queridos, aqui está algo que podemos ter certeza. Jesus Cristo irá voltar por nós. E também podemos confiar na promessa da vida eterna. Jesus garantiu isso para nós. Sua morte e a sua ressurreição tornaram isso certo para todo aquele e aquela que nele crê. E uma vez que Deus se importa tanto conosco, podemos ter a certeza de que Ele estará sempre do nosso lado, cuidando, fortalecendo, ajudando, até o dia da sua volta chegar. Essa era a fé da viúva. Não que ela tivesse uma refeição amanhã. Ela realmente não sabia de onde viria a sua próxima refeição, ou até se haveria uma. Ela não tinha fé na próxima refeição, mas ela tinha uma fé viva em Deus. Ela sabia que de alguma forma Deus estaria cuidando dela. Talvez proporcionando um novo casamento, talvez movendo o coração de amigos para cuidarem dela. Não sabemos a história toda, nem ela sabia. E ela também não podia saber. Talvez viesse a morrer de fome, mas daí ao acordar na eternidade, veria que valeu a pena confiar em Deus, pois agora estaria para sempre aos seus cuidados. Essa é a certeza que nós conhecemos, mesmo quando enfrentamos a incerteza. Quando Deus nos diz que cuidará de nós, Ele nos diz tudo o que precisamos saber para enfrentarmos tudo com fé, esperança e paciência. Nós não podemos prever o futuro, mas também não precisamos viver com medo. Deus está do nosso lado sempre. Na cruz do Calvário, Ele conquistou a vida eterna para todos nós. E disso, eu e você, querido ouvinte, podemos ter certeza. À sua maneira, Deus cuida de nós. Ironicamente, essa mulher de grande fé não tinha ideia de que aquele em quem ela confiava estava tão perto, sentado logo ali, observando a sua atitude. Mas eu e você sabemos que Jesus está do nosso lado todos os dias. Se viermos a enfrentar lutas ou dificuldades, nós não estaremos sozinhos, porque Ele estará do nosso lado. Em meio às lutas e incertezas, podemos sempre buscar força em Cristo. Lembre, Jesus te ama. Jesus me ama. Ele sabe quais são as tuas e as minhas necessidades. Ele foi tentado de todas as maneiras, assim como nós, mas sem nunca pecar, sem nunca ceder. E Ele está comigo e contigo aqui hoje. E nós podemos ter a certeza que Ele também estará conosco no futuro. Amém. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus, obrigado por esta palavra. Perdão, Senhor, se ao ofertar o fazemos com as intenções erradas. Que nossa oferta seja uma resposta ao Teu amor e ao Teu cuidado. Que a nossa oferta seja um agradecimento por tudo aquilo que Tens feito em nossa vida. Obrigado, querido Deus, que em meio às lutas e incertezas
podemos sempre recorrer a Ti, tendo a certeza, Senhor, do Teu amor, tendo a certeza da Tua ajuda. Pai, intercedemos por todos aqueles e aquelas que sofrem. Intercedemos, Senhor, por todas as pessoas que estão enfermas, por todos aqueles que estão enlutados, por todos aqueles que estão acamados. Intercedemos, Senhor, por aqueles que, devido à pandemia, estão em depressão. Pai, Tu és médico dos médicos. Tu sabes o que cada amado, cada amada necessita. Por isso, Senhor, colocamos a todos em Tuas mãos e desde já Te louvamos e Te agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua bênção, pela Tua ajuda e pela restauração. Nós oramos em o nome de Jesus. E tudo mais que teríamos a pedir ou agradecer, nós o fazemos orando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu me despeço de ti, querido ouvinte, desejando que a bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre ti, agora e para todo sempre. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti a sua face e te dê da sua eterna e da sua santa paz. Amém. Finalizamos ouvindo mais um hino.